Vamos falar agora de economia. Nós estamos na linha com a Alessandra Ribeiro, que é economista da Tendências Consultoria. Alessandra, boa tarde. Boa tarde, Denise. Hoje nós tivemos a divulgação do relatório semanal Focus e o mercado financeiro, como já era mais ou menos esperado, elevou na média a previsão de inflação para este ano para 3,06%. As consultorias também participam desse levantamento do relatório Focus, isso muito em função de aumento de preços administrados. Na média, agora se espera uma variação para este ano de 6,82%. Houve um aumento em relação ao último relatório. E preços administrados, nós temos energia, que o governo cogita, inclusive agora, mudar a fórmula de cálculo da aplicação das bandeiras, o que poderia levar a aumento maior do que esse que nós já estamos tendo, a bandeira vermelha nível 2. Teve aumento de botijão de gás, aumento de combustíveis para veículos, aumento de água, né, Alessandra? Tem várias coisas, mas a projeção, na verdade, ainda é baixa. Justamente, Denise. Essa é a principal surpresa na inflação deste ano, né? Assim, os vilões são os preços administrados. E o mais recente é preço de energia e também preço de botijão de gás. E é isso, em relação ao passado, né, se nós pensarmos aí em 2015, que foi um ano terrível de administrados, é uma inflação mais baixa, mas mesmo assim, em relação à inflação como um todo, é uma inflação alta. Nós projetamos, inclusive, um número maior, na casa de 7,5%, sendo que o vilão mesmo é a energia elétrica, que a gente tem bandeira vermelha aí no patamar 2 até o final do ano. E diante das notícias que saíram hoje, o risco, inclusive, que nós pensamos para 2018, é de energia ainda muito mais salgada diante de, enfim, a possibilidade de problemas ainda hídricos, reservatórios baixos e ajustes nos preços dessas bandeiras que podem aí refletir, né, numa inflação ainda mais elevada de administrados o ano que vem. Por hora, nós trabalhamos com administrados na casa de 5% em 2018, antes 7,5% esse ano, mas acho que tem um risco aí relacionado à energia especialmente. É curioso porque a falta de água, o clima acabou contribuindo para a inflação mais baixa, porque levou a uma deflação dos alimentos. Só que agora pesa do outro lado, a falta de água compromete o fornecimento de energia, tem o uso das termoelétricas e essa tarifa muito mais alta, né, Alessandra? Isso, Denise. E lembrando também que a gente vem do ano passado, em que os reservatórios já estavam muito baixos. Teve uma recuperação, mas para padrão histórico, os reservatórios aí nas principais regiões estão em níveis muito problemáticos mesmo. Então ainda a gente fica mais sensível ainda a chuvas. E é isso, nós temos outras fontes, como as termoelétricas, mas elas são muito mais caras. E isso, de alguma forma, tem que ser repassado aí ao consumidor até para uma sinalização, ou seja, preço de energia mais cara, o consumidor demanda menos energia porque de fato não tem esse, né, assim, água, energia mais barata disponível. Então acho que é esse o risco, mas esse problema já está se arrastando há alguns anos, com reservatórios aí muito baixos diante da seca, né, principalmente nos últimos anos. E é um problema da matriz energética do Brasil, a falta de uma opção mais barata, de se utilizar energia limpa, com mais intensidade, como a eólica. Mas falando de inflação, a projeção, como eu disse, para este ano ainda é baixa, 3,06%, ano que vem 4,02%, e o mercado mantém aquela expectativa de uma redução do ritmo de corte dos juros. Isso mesmo. A expectativa para a reunião dessa semana, né, é que o Banco Central reduza a Selic em mais 75 pontos para 7,5% e vai em escadinha, né, reduzindo esse ritmo de queda até chegar ao final do processo de flexibilização. Nós esperamos mais uma queda em dezembro de 50 pontos, então a Selic chega em 7% em dezembro, e mais uma queda final de 25 pontos em fevereiro do ano que vem, com a Selic atingindo 6,75% e permanecendo nesse patamar até o final de 2018. Então, é uma boa ajuda aí para a atividade econômica, viu, Denise, que deve ganhar mais tração ao longo dos próximos meses. Mas você está mais otimista em relação ao corte dos juros, que na média o mercado está achando que para em 7%. Isso, nós achamos que ele vai um pouquinho mais até o início do ano que vem aí, com uma queda adicional de 25 pontos, fazendo a escadinha aí de 75, 50 e 25. Agora, você não tem risco maior da inflação no próximo ano, porque não pode não contar com uma queda forte de preço de alimentos como deste ano. Tem o fator também da retomada de crescimento, que sempre dá margem aí para um certo reajuste de preços. E tem a questão das eleições, não é? Nós temos o fator político que pesa principalmente no mercado, mesmo que haja um descolamento do andamento geral da economia. Hoje, por exemplo, o dólar está subindo agora 0,78%, a cotação já bateu nos 3,22% do dólar comercial, em parte
na expectativa da votação da denúncia contra o presidente Temer. Isso, Denise, tem riscos mesmo para o cenário de 2018. Eu acho que o principal é o risco eleitoral, como você bem colocou. Mas, por outro lado, a gente tem ainda uma economia com muita ociosidade, Denise, e nós projetamos uma inflação de 4,1 ano que vem, já contando com uma recomposição de preços de alimentos. Então, o grupo alimentação esse ano deve fechar com deflação de 1,5%, e nós projetamos alta de 3,8% ano que vem. Os demais preços, no entanto, com toda essa ociosidade que ainda está no mercado de trabalho, quando a gente olha as indústrias e tudo, isso é que deve limitar uma recomposição de margens e uma maior pressão em preços, né? Porque a economia começou apenas a se recuperar, né? Então, taxas ainda modestas de crescimento, mas a ociosidade está toda aí. Então, esse é o principal elemento aí favorável para uma inflação bastante controlada. Agora é isso, a gente pode ter muita volatilidade, puxadas de prêmio de risco, bate em câmbio, né? Isso a gente pode ter. Mas também nada impede que no meio, se ficar evidente um cenário eleitoral muito complicado, nada impede que o Banco Central suba a taxa de juros para evitar maiores efeitos na inflação. É que num cenário básico que nós temos aqui, que é de um candidato de centro-direita e mantendo essa política econômica responsável e a agenda de reformas, enfim, aí a gente teria um cenário mais tranquilo. Mas se não for esse, realmente a gente pode ter um cenário mais complicado e o Banco Central ser obrigado até a subir juros no ano que vem. Ouvimos a Alessandra Ribeiro, que é economista da Tendências Consultoria. Alessandra, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, Denise, boa tarde.